Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Então, eu vim fazer esse vídeo falando um pouco sobre a humildade do próprio Jesus Cristo. Glórias a Deus. Tá um barulho de selva, é porque realmente eu tô na floresta, assim, no meio do mato, não na floresta, mais perto. Vamos lá pro vídeo. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, mostrando a verdadeira humildade, sabe? Ele era o Filho de Deus, ele era rei, ele era o maioral, sabe? E ele nasceu numa manjedoura, que era um lugar onde se criavam os gados, onde ficavam os gados guardados. Era num quadrado lá onde Jesus estava e tal, e ele ficou na manjedoura, que era algo feito com palhas, se eu não me engano, se eu não estou errado, era algo feito com palhas, sabe? Desde pequeno, Jesus ele mostrava a sua humildade. A única vez que Jesus chegou a ser exaltado, a ser levantado, a ser erguido e levantado sobre as alturas, o único ponto onde Jesus conseguiu chegar em uma altura tão grande que todos olhavam para cima para ver ele, foi quando ele estava pendurado no madeiro, quando ele estava na cruz. Ele nunca se exaltou, ele nunca chegou para dizer a alguém, eu sou melhor que você, e ele era o Filho de Deus, ele podia chegar e dizer, olha, eu sou o único Filho de Deus naquele momento, mas ele jamais fez isso. Ele se entregou em nosso lugar, ele foi humilde desde quando nasceu numa manjedoura. Ele se fez humilde, se fez pequeno, para mostrar que sempre estaria com aqueles que fossem humildes, com aqueles que fossem os pequeninos. Mateus 18,3 diz assim, em verdade vos digo que se fizerdes humilde como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Para entrar no reino do céu tem que ser humilde, e Jesus ele foi humilde desde criança. Jesus ele nasceu numa manjedoura, ele foi botado numa manjedoura após o nascimento. Então, tipo, desde pequeno ele já mostrou a sua verdadeira humildade. A única vez que ele estava acima de todos foi quando ele estava na cruz fazendo algo para salvar a muitos. Você não deve querer estar acima de todos. Somente se aquele seu elevo, se aquela sua elevação, se aquele seu engrandecimento servir para salvar a muitos. Então você pode sim querer estar acima de todos, para salvar a todos. Mas se não é possível isso para você, então não queira estar acima de ninguém. Se adeque ao lugar onde você está. Não queira se sobressair a alguém. Não queira ser mais alto que alguém. Porque a única vez que o nosso irmão Jesus Cristo, ele sobressaiu a alguém, ele se auto... Como é que eu posso dizer? Ele estava sobre todos. Foi quando ele estava sobre o madeiro. Foi quando ele estava para morrer. E ele morreu e nos salvou. Isso foi uma das maiores demonstrações de amor. Isso foi a maior demonstração de amor e uma das maiores demonstrações de humildade, sabe? Deus se entregar no nosso lugar, Deus se entregar como um homem para morrer na cruz, o único santo, o único perfeito, o único 100%, para morrer no lugar de eu que sou falho, para morrer no seu lugar que é falho, para morrer no lugar de toda a humanidade. Essa foi a maior prova de amor. Nós temos que ser humildes, nós temos que seguir os passos de Jesus. Jesus ele não queria se exaltar, ele não queria falar que ele era melhor que ninguém, não. E ele morreu, sabe? Ele morreu em morte de cruz para que nós também fôssemos feitos filhos de Deus, crendo no nome dele, aceitando ele como nosso Senhor e Salvador, como de João 12. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele morreu como um homem, ele se entregou como um homem, ele era o único filho de Deus, diz em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou seu único filho, e o seu único filho se entregou por nós, como a maior prova de amor que já foi feita pela humanidade por um Deus. O seu único filho se entregou por nós, para que nós também fôssemos filhos. Então, seríamos, se Jesus não fosse Deus também, irmãos de Jesus, mas sim, podemos chamar Jesus de irmão. Glória a Deus. Enfim, ele entregou o seu único filho para que todos os seres viventes que aceitassem a Jesus e crescem no seu nome fossem feitos filhos de Deus. Nós hoje somos feitos filhos por adoção, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E Jesus desde pequeno mostrou a sua verdadeira humildade. Como um rei ele não quis ser exaltado, como um rei ele não quis ter uma coroa
O único momento que ele teve uma coroa, ele estava na cruz também, foi quando ele teve uma coroa em sua cabeça, e não era uma coroa de glória, era uma coroa de espinhos. Hoje a Bíblia fala que ele está à direita de Deus, e como um justo juiz, como um justo advogado, como um advogado fiel, para nos salvar, para nos perdoar, para derramar o seu sangue sobre nós, para que nós possamos ser verdadeiramente salvos. Jesus nos salvou, não há outro sacrifício que nos dê a salvação senão o sangue de Jesus derramado na cruz. Cheguei em casa para terminar o vídeo porque eu tinha esquecido essa parte. Mas enfim, Filipenses 2, a partir do verso 5 ao verso 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele também disse assim, certa vez: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Se você quer aprender, se você quer conhecer mais, não procure aquelas pessoas que acham que sabe, que acham pai, não. Busque aquele que é humilde, busque aquele que é manso, pois aquele que é manso e humilde de coração, este é igual a Jesus. Procure os humildes, procure os mansos e aprenda com eles, pois eles não vão jamais lhe ensinar de forma errada, porque Jesus ele era manso e ele era humilde, e ele mandou aprender com ele. Fiquem na paz, galera. E o nome desse vídeo também é polêmico, vai ser Jesus não era um homem humilde, porque Jesus ele não era um homem humilde, ele era um homem muito humilde, porque ainda sendo Deus, se fez como homem, se humilhou, se entregou por nós e foi humilde até a morte de cruz. Fiquem na paz. Se você chegou a ver esse vídeo até o final, então dá uma compartilhada, marca os seus amigos que precisam ver isso e deixa o like, se inscreve no canal e falou, galera, fiquem com Deus.